Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Por que os pecadores? Por que os publicanos? Por que aquela gente que tanto sofria procuravam por Jesus? Jesus tinha para eles
aquilo que os fariseus não tinham para lhe oferecer. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele então lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E depois de tanto procurar, achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Vem e segue-me. Agora, oxalá pudesse também neste dia de hoje, através deste programa, muitos ouvirem aquela voz que Mateus ouviu. Oxalá pudesse hoje mesmo, neste exato momento, ouvir a voz do amado, ouvir a voz do bom pastor dizendo: Vem e segue-me, vem, deixe o mundo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É o que eu vejo Jesus fazer dia após dia. Vem e segue-me. É isto que ele está fazendo. Segue-me, independente de qualquer circunstância. Segue-me, ainda que por deserto ou pelos mares. Segue-me, ainda que pelos montes ou pelos vales. Segue-me, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na escassez. Segue-me. É o que Jesus está fazendo agora, neste exato momento. Segue-me, segue-me. Insistentemente ele diz, através de sua palavra: Vem e segue-me. É o que ele está procurando. O que Jesus está procurando hoje é isto. Ele está em busca de seguidores, seguidores fiéis. Os homens têm o hábito de seguir, seguem um líder, seguem um ditador, seguem um comandante, seguem opiniões populares, seguem ideias. Há muitos formadores de ideias. E está dentro do homem, está na natureza dele poder seguir. Mas tropeçam, falham em seguir aquele que deveriam estar seguindo dia após dia. Falham em entregar completamente suas vidas, seus pensamentos, sua confiança plena. Eles falham em depositá-la naquele que, no livro de São Mateus, capítulo 9, verso 9, disse a Mateus: Vem e segue-me, Mateus. Mateus foi bem-aventurado. Ele seguiu aquele que mudaria ali então a sua história, mudaria os seus dias, aquele que jamais iria lhe abandonar, passaria com ele cada instante da sua vida, passaria com ele
pelos momentos de paz, saúde e alegria, mas também passaria com ele os momentos de perseguições, lágrimas, tristeza, dores e escassez. Porque a vida do homem aqui é marcada dessas coisas: perseguições, dores, lágrimas, escassez. Porém, aqueles que são seguidores fiéis de Jesus, eu digo seguidores fiéis de Jesus, eu não estou falando seguidores fiéis de um homem, de uma religião, de um sistema, de um clérigo. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de seguidores de credos e dogmas e preceitos humanos. Não, estou falando de seguidores de Cristo, porque cristão significa ser como Jesus, imitar a Jesus. Cristão significa ser um seguidor nato, mas seguidor de Jesus, como Pedro foi um seguidor de Jesus, a ponto de dizer: mais importa agradar a Deus, ou seja, agradar a Cristo Jesus, mais importa priorizar o conselho eterno, a palavra, do que agradar os homens, suas ideias, suas opiniões, seus preceitos. Mais importa agradar a Deus do que olhar para a lógica humana. E Jesus, como em Mateus capítulo 9, versículo 9, estava atrás de seguidores fiéis. Mais uma vez, Jesus está procurando por seguidores fiéis, em busca de seguidores que venham assim segui-lo, mas não apenas pensando no que ele pode fazer por eles, no que ele pode proporcionar a eles, no que ele pode dar a eles. Não, porque muitos seguem a Cristo pensando no que Jesus pode dá-los, no que Jesus pode proporcionar a eles. Não, Jesus não está atrás de seguidores interesseiros, como um homem também não deveria estar atrás de uma mulher interesseira, porque isso revelaria amor apenas no que aquele homem pode dar, pode proporcionar. Jesus está atrás de seguidores, porém seguidores que não estão interessados apenas no que ele pode proporcionar, no que ele pode dar. Não. Jesus, ele está querendo aqueles que, na verdade, o amarão de fato. Aqueles que, como diz o próprio apóstolo do amor, o apóstolo São João, Jesus, ele está atrás daqueles seguidores que o amarão de tal maneira. Amar de tal maneira é amar extremosamente. Amar de tal maneira é priorizar. Amar de tal maneira é colocá-lo em primeiro lugar. E esta é a grande verdade. Jesus hoje não está em primeiro lugar no seio do cristianismo, chamado cristianismo. Jesus não está em primeiro lugar nas religiões. Jesus não está em primeiro lugar nos lares. Jesus não está em primeiro lugar nas escolas, como temos o recente exemplo dos Estados Unidos da América, que tirou a leitura bíblica, tirou a Bíblia de dentro das escolas. Jesus não pode permanecer em primeiro lugar. Quantos e quantos países, as suas leis, nem sequer observam mais a Bíblia. Eles não importam o quanto aquela lei vai chocar com o princípio sagrado, porque Jesus não está mais em primeiro lugar. Quantas decisões tomadas dentro das religiões, das igrejas, quantas decisões tomadas pelos seus líderes, aqueles que deveriam estar dando exemplo, tomam decisões, trazem conselhos, formulam mensagens, programam ensinos. E isto, meu amigo ouvinte, sem ao menos se importar se aquilo está de acordo com a Bíblia ou não. Jesus não está mais em primeiro lugar, para a nossa decepção. Quando a Bíblia nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 16, o próprio Jesus falando a João: e eu, João, quando o vi, caí como morto aos seus pés,
E ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro na vida daqueles que amam extremosamente a sua palavra. Ele é o primeiro na vida daqueles que entregou a sua vida sem reservas. É doar, é entregar a vida sem deixar reservas para si mesmo. Quantos entregam a vida, mas deixam reserva para si mesmo? Reservas para os vícios, reservas para o pecado, reservas para os deleites da carne. Reservas, é o meu tempo, é o meu momento. E ele então se divide entre Deus e o dinheiro, se divide entre Deus e a lascívia da carne, se divide entre Deus e a soberba da vida, se divide entre Deus e a concupiscência dos olhos, se divide entre Deus e a popularidade e a fama, e assim por diante. Ora, meu amigo ouvinte, esta é uma realidade. Jesus está em busca de seguidores fiéis, não aqueles que vêm apenas por interesse, não aqueles que vêm divididos, não aqueles que vêm para servir a dois senhores. Ora, aqueles que vêm pensando no que Jesus pode dar a eles, eles acabam sendo a vergonha do Evangelho. Como aquela mulher que casa com aquele homem pensando no que ele pode dar a ela, ela se torna a vergonha daquele casamento, um casamento frustrado, um relacionamento anormal, um grande potencial para serem infelizes. Assim também está a religião. Alguns casam com Jesus, porém pensando no que ele pode proporcioná-los. Mas ele quer aqueles que o amarão de verdade, o amarão de tal maneira que abandonarão tudo para segui-lo. Como disse o próprio Jesus, e isso deve ser entendido, aquele que não abandonar pai, mãe, filhos, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não abandonar tudo quanto lhe estorva de se entregar completamente a mim. Aquele que não abandonar tudo aquilo que lhe impede de ter uma experiência real e verdadeira comigo. Aquele que não abandonar pai, mãe, filho, o que quer que seja que esteja lhe estorvando, modas, pecados, práticas, costumes, e digo eu, mesmo igrejas, há igrejas que estorvam aquele crente de crescer, porque não tem ensino, não tem pregação da palavra, não tem advertências, não tem exortações, há apenas dons e profecias, há apenas um momento de entretenimento, há apenas palavras de autoajuda ali dentro. Ora, isso te impede de prosperar espiritualmente, isso te impede de conhecer a verdadeira palavra. E Jesus disse, nós devemos abandonar tudo quanto nos estorva de nos fazer verdadeiros seguidores de Jesus. A religião não tem feito verdadeiros seguidores de Jesus. A religião tem feito verdadeiros seguidores da religião. A religião tem apenas provido um caminho para suprir a necessidade básica, dinheiro, bem-estar, apenas socializar as pessoas. Não, Jesus quer algo mais sério com o seu povo, algo mais sério com os seus filhos. Ele está atrás daqueles que o amarão de fato, o amarão extremosamente. Ele está atrás daqueles que na verdade separarão de tudo para estar com Jesus, como Abraão se separou de tudo para estar com Elohim, o subsistente de si mesmo. Leia a Bíblia, Gênesis capítulo 18, 19 e assim por diante. Você vai ver que Abraão se privou de ir a Sodoma e estar com reis para poder estar com o rei dos reis. Abraão deixou de ir para a próspera cidade de Sodoma, próspera materialmente, próspera em popularidade, próspera nas coisas naturais. Abraão se privou de ir a Sodoma e estar onde a popularidade estava crescendo.
Abraão se privou de ir àquele lugar aonde tudo estava crescendo, indo aparentemente bem, aonde o ouro, a abundância dos bens materiais aumentavam. E quando o ouro aumenta, eles pensam, Deus está abençoando. Nem sempre a prosperidade financeira é sinal de que Deus está abençoando. Sodoma era próspera materialmente, mas não era Deus abençoando. Nínive era próspera financeiramente, porém Deus não estava abençoando. Prova disso que Deus lhes enviou a Jonas para condenar o pecado da grande Nínive, para que por meio do arrependimento eles se salvassem. Quem foi que disse que prosperidade material é sinônimo de bênçãos espirituais? Quantos e quantos prosperam, mas roubam a Deus em seus dízimos, em suas ofertas? Quantos e quantos prosperam, porém dando prejuízo no próximo? Quantos prosperam e prosperam mentindo, fazendo negócios ilícitos, enganando uns aos outros? Meu amigo, Deus está atrás de seguidores como Abraão. Seguidores como aquele patriarca, o pai da fé, que se separou de tudo para estar com Elohim nos carvalhais, na terra seca de Manre. Meu amigo ouvinte, ele está procurando seguidores como os discípulos, que se separaram de tudo para estar com Cristo, se separaram de tudo, absolutamente tudo, se separaram da pesca, daquele grande porto comercial, do lugar onde eles ganhavam a sua vida, porém, a sua vida espiritual estava completamente atrofiada. Há negócios que deixam a vida espiritual atrofiada. Cristo está atrás de seguidores, porém, seguidores que terão a capacidade de deixar tudo para segui-lo. E normalmente, estes seguidores que Cristo alcança são os tão mal falados, desprezados, marginalizados publicanos. São estes, publicanos e pecadores, não os fariseus. Os fariseus às vezes estão nos palácios, estão nas catedrais. Os fariseus muitas vezes não sentem o sofrimento, a angústia do povo. O fariseu, ninguém pode pôr um dedo em sua vida. Normalmente são os publicanos, os renegados, os pecadores. São estes renegados que, quando são achados por Cristo, perdoados, são estes que, na verdade, se assentam ao redor da mesa de Jesus e comem com Jesus. E aquilo suscita uma ira no fariseu, como nós lemos também no livro de São Lucas, capítulo de número 15. O fariseu logo se levanta e diz, por que que ele se assenta com pecadores e come com pecadores? Não é que ele come com pecadores, ele come com quem lhe dá atenção. Ele come com quem chora com ele. Ele come com aqueles que estão atrás da ajuda dele, procurando o socorro dele. E os fariseus não precisam dele. Jesus tem o que os fariseus precisam, mas eles não querem. Jesus tem o que os reis precisam, mas eles não querem. Jesus tem o que os políticos precisam, mas eles não querem. Jesus tem o que todos os governantes precisam, mas eles não querem. E é claro, é óbvio que os publicanos aparecem, os marginalizados aparecem, os pecadores, os renegados, eles aparecem. E quando são achados por Deus, porque Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quando estes perdidos são achados por Jesus, quando estes renegados são encontrados por Ele, perdoados por Ele, é como disse o mesmo Jesus, qual mais vai valorizar? Qual mais vai ter o coração, qual vai ter o coração mais agradecido? Qual destes? O que muito foi perdoado ou o que nada foi perdoado?
Qual destes valorizarão mais? Aquele que não era nada e Deus o fez alguma coisa? Ou aquele que sempre foi tudo e não precisou da graça soberana de Deus? São os renegados que, quando são achados por Cristo, perdoados por Ele, são eles que assentam ao redor da mesa com Jesus. São eles que valorizam, são eles que choram, são eles que gemem junto com o Mestre. Foram eles, os marginalizados publicanos, que foram até o Getsêmani e viram seu Mestre suando sangue. Foram eles que foram queimados nas arenas, foram eles que foram crucificados em cruz. Foram eles que foram açoitados, lançados para ser devorados por leões e touros. São os marginalizados, são os publicanos e pecadores que tinham do que se envergonhar no mundo, porém, todavia, foram encontrados por Deus, redimidos pelo Senhor, perdoados. E então eles se assentam à mesa e comem o pão com o seu Senhor, como os 2 discípulos no caminho de Emaús, naquela pequena aldeia, naquele lugarzinho pobre, naquele pequeno vilarejo, lá longe, naquela casinha tão baixa que eles tinham que se assentar no chão para poder comer. São eles que veem o Mestre partir o pão e o reconhece. São eles os que valorizam, choram, gemem, passam junto, frio, calor, montes, mares, vales, desertos. São eles que não se envergonham de glorificá-lo. São eles, os publicanos, pecadores, que são achados e redimidos. Que, na verdade, quando têm um verdadeiro encontro, uma verdadeira experiência, eles não temem, não se constrangem de glorificar a Deus e suas obras. Eles não se constrangem de dar glórias, de dar honra ao Senhor. Eles não se preocupam em despentear o seu cabelo, em amassar as suas vestes, em quebrar a etiqueta. Eles não se preocupam em estar ajoelhados e chorarem como loucos. Claro que loucos para o mundo, perdido que não recebe a Cristo e que não lhe segue. Oh, como é bom muitas vezes ser um publicano. Como é bom muitas vezes ser um pecador, porém salvo, encontrado pela graça do Senhor. Como nos diz a Bíblia, São Lucas capítulo 15, chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Por que os publicanos? Por que os bêbados daqueles dias? Por que as prostitutas? Por que os viciados em drogas? Por que aqueles meninos que foram marginalizados, abandonados pelos seus pais? Por que os leprosos, os desprezados pela política e pela religião daqueles dias? Por que eles vinham para ouvir a Jesus? Não iam ouvir Caifás e Anás na catedral, mas eles vinham em um vilarejo, em uma ponta de rua sem saída, para ouvir Jesus. Lá embaixo, naquela casa, eles subiam ali para o 2º piso, lá em cima, e lá Jesus se assentava, e eles se assentavam ao redor da mesa, e então os publicanos, os desprezados, os condenados, os amargurados e os pecadores, São Lucas capítulo 15, verso 1, eles vinham para ouvir a Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha uma palavra para lhes falar. Jesus tinha uma mensagem para lhes entregar. Jesus tinha um recado para lhes dar. Jesus falava palavras que penetrava, que cortava, que descia. Não eram palavras mentais, intelectuais, que ficavam apenas na mente intelectual. Não, Jesus tinha uma palavra que era viva e ainda é, viva e eficaz, e mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes.
Até publicanos choravam quando ouvia Jesus. Até prostitutas renegadas choravam quando ouvia Jesus. Até ladrões condenados choravam quando ouvia Jesus. Porque a palavra dele era viva, eficaz, penetrante. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que gentinha que frequenta a sua igreja! Eles não são ricos, eles não ocupam os primeiros lugares na sociedade, eles não têm cadeias no Senado. Que gentinha que anda atrás deste tal de Jesus de Nazaré! Oh, ali estava a vida, ali estava, meu amigo, um grande mistério que os grandes fariseus e saduceus, os grandes sacerdotes, os grandes teólogos, os grandes estudiosos daquele dia não podiam compreender. Prova que não podiam compreender é que murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este se mistura com aquela gentinha. Foi para isso que Jesus veio, misturar com aquela gentinha. Está entre aquela gentinha, devolvendo-lhes a dignidade, devolvendo-lhes o amor, devolvendo-lhes a esperança, encontrando aquela gentinha perdida, que se dependesse de homens, elas nunca chegariam ao reino de Deus. Se dependesse de fariseus, se dependesse de escribas, ora, elas não poderiam entrar. Mas Jesus se relacionou com aquela gentinha, o qual eu sou um deles. Ele me encontrou, me salvou, me lavou dos meus pecados e me batizou com o Espírito Santo. E hoje eu sou muito agradecido ao Mestre e por isso tento passar a outros aquilo que ele me fez. Mas os fariseus seguiam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meu amigo ouvinte, não sei por que Deus te colocou para nos ouvir neste programa, mas este que recebe pecadores está aqui agora. Aquele que recebeu Madalena, Zaqueu, pecadores no passado, ele está aqui agora. Ele ainda recebe pecadores, ele ainda come com pecadores, ele ainda salva pecadores, ele ainda transforma pecadores. E ali seguiam dizendo: ele come com pecadores e recebe pecadores. E nós dizemos: graças a Deus que ele recebe pecadores, porque senão, que seria de nós? Jesus dizia: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: esta é a minha alegria, este é o meu júbilo, pôr nos meus ombros estes publicanos pecadores, trazê-los para o aprisco e ver a esperança raiando para eles. Este é o meu júbilo, isto é a minha alegria, isto é que me completa, poder encontrar publicanos pecadores e saber que são ovelhas que agora estão voltando para o aprisco do Senhor. Oh, meu amigo ouvinte, tomara você neste programa de hoje pudesse ouvir aquela voz meiga de Jesus dizendo: segue-me, segue-me, independente dos problemas, segue-me, independente do quanto você foi considerado lixo pela sociedade, segue-me, independente do quanto você foi considerado lixo para a igreja, segue-me, independente do quanto você foi marcado, chutado para fora de casa, para fora da sociedade, para fora da igreja. Eis que o Senhor está falando contigo agora. Mateus capítulo 9, verso 2, como ele disse a Mateus, ele diz a você agora, mulher, a você agora, homem, que vive como um publicano pecador, que vive com marcas, com traumas, com sinais de derrota, com profundas cicatrizes do passado.
O Senhor te visita agora e fala o mesmo contigo agora. Segue-me, tome a tua cruz, segue-me, renuncie ao mundo, renuncie a si mesmo, venha após mim, venha atrás de mim, segue-me, e então tu terás um tesouro no céu, aquilo que muitos fariseus e saduceus e grandes personalidades religiosas e políticas não vão conseguir alcançar. Você alcançará se tão somente vir com o seu trauma, vir com a sua humilhação, vir com as suas dores e seguir a mim pelo caminho. Subirei aos montes, suba comigo. Descerei aos vales, desça comigo. Caminharei pelos desertos, caminhe comigo. Caminharei sobre os mares, às vezes tranquilos, às vezes tempestuosos. Caminhe comigo. Ó minha ovelha, ó meu filho, não importa quantas dores, segue-me. O Senhor te chama neste momento.